Queridos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nessa manhã de terça-feira. Hoje é dia 13 de janeiro e mais uma vez temos esse privilégio, amados, de estarmos unidos como povo de Deus, buscando o Senhor diariamente. E isso não é de pouca importância, amados. Isso aí vai mudando a forma como nós vamos vivendo, vamos pensando, vamos nos relacionando, vai nos aproximando do Senhor. A palavra de Deus é clara quando ela diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra do Senhor. Não podemos viver só de pão, queridos. Precisamos diariamente da palavra do Senhor, assim como nós precisamos do pão. Muitos estão doentes, fracos, desanimados. Olha para a sua vida, não vê nenhum grande pecado, nenhuma grande situação que possa afastá-lo do Senhor, mas estão afastados, porque não buscam o Senhor diariamente. E nós precisamos, queridos, fazer dessa prática uma regra para a nossa vida, algo que realmente a gente priorize. Nessa semana, a gente está trabalhando com a questão da glorificação, e como a gente tem falado, né, queridos, não tem como nós, em meia hora, uma pregação num domingo, entre tantas outras coisas, a gente nos aprofundarmos, entendermos um tema como esse. E nem uma semana que a gente fica tratando também não é o suficiente, mas já é bem melhor, né, queridos? Do que apenas uma pregação, se nós tivermos esse tempo à disposição de buscarmos entender o que foi pregado domingo durante a semana. E hoje, então, amados, a gente vai continuar nesse tema, e eu queria que a gente pudesse pensar um pouco por que a glorificação ela é inevitável e ela é necessária. Não há como nós não termos o nosso corpo físico totalmente destruído e transformado num novo corpo. Veja Filipenses 3:20, diz assim: a nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o final da história de todos que aguardam o Senhor, né? Ser transformado. Veja o versículo 21. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal. Veja, o que nos caracteriza? Esse tabernáculo que nós estamos vendo, como a Bíblia chama, esse templo provisório, né? Quem é o William? Quem é o Antônio, a Maria? Quem somos nós? Nós somos a nossa alma, o nosso coração, que habita nesse corpo. Esse corpo será destruído. A Bíblia diz que ele é frágil e ele é mortal. Muitas vezes as pessoas vivem tanto em função do corpo. Devemos cuidar do nosso corpo, claro, é o templo, a habitação do Espírito Santo. Mas muitas pessoas idolatram o corpo e acham que o corpo, as coisas físicas são tudo que existe, não deve ser assim. Então, ele, Jesus Cristo, tomará esse nosso corpo, que é frágil e mortal, e vai transformá-lo num corpo glorioso como o dele. Que promessa maravilhosa, amados. É isso que nos aguarda. E o texto fala, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Essa é a esperança. E por que isso é necessário? Amados, o pecado, ele tem não somente consequências espirituais profundas, mas também físicas. É isso. Eu queria tratar um pouco das consequências físicas do pecado hoje. Temos tratado muito a questão espiritual, mas não entendemos muitas vezes que o nosso físico, o nosso corpo, ele é afetado pelo pecado. E quando nós entendemos isso, é maravilhoso, porque a gente começa a entender algumas coisas, como nós funcionamos, por que nós funcionamos. Nós temos um diagnóstico do próprio Deus a respeito da nossa vida. Então, o pecado, amados, ele tem consequências profundas. O pecado, a consequência do pecado é a morte. E essa morte, Romanos 6:23, fala o salário do pecado, ou a recompensa do pecado, é a morte. Essa morte é tanto física quanto espiritual. Física, todos nós passaremos, então o nosso corpo vai ser destruído por causa do pecado. Nós vamos nos livrar da morte espiritual, que é a separação eterna de Deus, por causa de Jesus Cristo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa vida eterna é um novo corpo, como nós vimos em Filipenses 3:20.
Então, amados, nós precisamos saber que o pecado ele afetou a forma como nós funcionamos. As doenças que nós temos. Não estou dizendo que você está doente porque você está em pecado. Não, não é isso. O pecado ele afetou como a natureza funciona, como o nosso corpo deixa de funcionar. Nós estamos condenados à morte física. É uma verdade inevitável. Né? Nós estamos destinados a virar pó. É isso. É isso que a palavra de Deus diz. Nós estamos destinados a virar pó. Veja, quando nós vamos em Gênesis, Gênesis 3, o que a palavra de Deus diz? Gênesis 3, que 16, 19 fala: a mulher, Deus diz, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará a seus filhos, o seu desejo será para seu marido. Então, aqui, quando a gente vê as maldições que vêm, e quando Deus fala, você veio do pó, e ao pó você vai voltar. Então, por que isso, queridos? Por causa do pecado. O nosso destino do nosso corpo é voltarmos ao pó, a destruição completa do nosso corpo. Por isso que esse versículo 3:20, nós vemos que essa restauração ela é necessária, né, para que o nosso novo corpo glorificado se una a quem nós já somos em Cristo na eternidade e voltemos a ser um ser completo. Então, Gênesis 13, como eu falei aqui, gente, mostra as dores do parto, o suor do rosto, a tribulação, né, que todos nós temos que trabalhar e suar para ganhar o sustento do dia a dia, é consequência do pecado. Veja aqui, queridos, olha só, que texto interessante, né, que nos mostra aqui Romanos 8, 10 e 11. Fala assim: se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, então veja, aqui tem um questionamento: realmente você é cristão? Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu espírito que habita em vocês. Então, veja que o texto aqui é claro, queridos, que o nosso corpo ele está morto por causa do pecado. Ou seja, está condenado à morte. O nosso corpo tem um decreto de Deus. Ele está condenado à morte. Né? Nós vemos aí nos tribunais nos Estados Unidos, né, quando a pessoa está condenada à morte, ela é executada. É a mesma forma, o nosso corpo está condenado à morte pelo próprio Deus e não há ninguém que possa mudar essa realidade. E por quê? Por que isso, queridos? Por causa exatamente do pecado que ainda habita em nós. O pecado habita no nosso corpo. O pecado não só em termos espirituais, não só o nosso coração, nossa forma de pensar é contaminada pelo pecado, os nossos sentimentos, mas também a questão física. E isso impacta a forma como nós vivemos. Veja, Romanos 7, 22. Amo a lei de todo o coração. Né? Nós amamos o Senhor, amamos a lei de Deus. É isso que nos move. Contudo, ou seja, aqui tem uma virada, porém, há outra lei dentro de mim que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. É Paulo que está falando isso. Como sou miserável? Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Paulo, que escreveu Romanos, o corpo dele era dominado pelo pecado. Claro que esse domínio aqui não é um domínio absoluto. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E ele fala sobre isso aqui logo em seguida, Romanos 7, 25. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, amados, vejam, o que o texto nos ensina, né? É por causa do Espírito Santo que habita em nós que nós não somos totalmente subjugados pelo pecado que habita no nosso corpo. Então, o nosso corpo físico, ele é fonte de pecados. Então, nós precisamos saber lidar com essa situação. Veja, por exemplo, vou pegar um caso mais extremo para a gente entender melhor, né? A pessoa que é viciada em drogas, em álcool, droga, maconha, sei lá, essas drogas todas que estão por aí. A pessoa, na sua mente, ela quer se libertar, mas o corpo, o físico, a química demanda aquela substância.
Esse é um exemplo assim extremo, mas representa mais ou menos como nós funcionamos com o pecado. E interessante, amados, a gente precisa pensar, né, sobre essa questão dos pecados sexuais, que estão muito assim, disseminados hoje. Né? Eu estou falando dentro da igreja, fora da igreja já sabemos que é o que domina. Né? E a gente precisa entender, queridos, que a palavra de Deus ela tem uma ênfase especial contra os pecados sexuais. Não que um pecado seja mais grave do que o outro, mas o pecado sexual, ele afeta o nosso corpo, onde habita o Espírito Santo. Veja, 1 Coríntios 6, 18 e 20. Fujam da imoralidade sexual. Fujam. Não tenta enfrentar. Não acha, não, eu sou crente, eu lido com essa situação. Fuja. Fuja. O site de pornografia está lá, está do outro lado. Né? Aquela pessoa que pode conduzir ao pecado, aí vamos dizer, mais os solteiros, até mesmo casados aí, né? Que estão no erro. Está de um lado, você vai para o outro. Né? Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual contra o próprio corpo. Aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito? Então, amados, é essa questão de vivermos pessoas que vivem unidas, sem serem casadas. É imoralidade sexual. Adultério é imoralidade sexual. Pornografia é imoralidade sexual. Ficar visitando sites que não agregam, não edificam, é imoralidade sexual. Então nós precisamos, queridos, nós precisamos ser bastante atentos, né, a esse pecado que pode dominar a nossa mente e destruir a nossa vida. Agora, queridos, no entanto, né, a gente precisa entender que há esperança em Cristo. Né? Cristo é a nossa única esperança, queridos. A única esperança, como nós vimos em Romanos 8, 10, 11, Ele que vai nos dar vida. É Cristo em nós, guarda isso para a tua vida. É Cristo em nós, é Cristo em você, é Cristo habitando em nós por meio do Espírito Santo que nos capacita a vencer o pecado que também habita em nós. Romanos 8:10 diz assim: uma vez que Cristo habita em vocês. Colossenses 3:16 fala que a palavra de Cristo tem que habitar ricamente, em todas as áreas da nossa vida. Aí fala, então, uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado. Esse seu corpinho, bonitinho, por mais que você goste dele, vai ser destruído, vai virar pó, vai ser comido por verme, vai deixar de existir. Então, cuida dele, mas não idolatre o seu corpo. Embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Que promessa maravilhosa, irmãos. Que promessa maravilhosa. O Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos é que habita em nós, é que vai nos dar essa vida. Então, amados, enquanto nós estivermos nesse mundo, enquanto nós estivermos nesse corpo, nós vamos ter um inimigo dentro de nós mesmos, que é o nosso próprio corpo. Nosso corpo, ele é fonte de pecado, é isso que a Bíblia diz. Por que isso é importante? Né? Porque a gente se conhece mais. A gente sabe como é que nós vamos funcionar de forma errada até nós sermos glorificados. Não que nós vamos normalizar o pecado de forma nenhuma, mas nós vamos entender o porquê que muitas vezes vem pensamentos, ações, sentimentos. Né? Às vezes os sentimentos, desejos pecaminosos vêm da química do corpo, vêm do físico. É isso que a Bíblia diz. Nosso corpo ele é escravo do pecado, do corpo. Mas Cristo em nós é que nos liberta. Essas duas forças, elas estão atuando dentro de nós e vão atuar dentro de nós até o dia que nós fomos glorificados. E por isso, queridos, que a nossa glorificação, quando Jesus vai pegar cada um de nós, nosso corpo, vai transformar num corpo glorificado igual ao dele, onde nós estaremos livres da presença do pecado. Amém, queridos? Então, vamos agradecer ao Senhor, né, por essa palavra que chega até nós e que nos ensina a viver para a glória dele. Oremos. Deus de graça, Deus bendito, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Tua palavra que nos ensina a respeito de nós mesmos, que mostra quem nós somos, ó Deus, que nos ajuda
a identificar, Senhor, por que temos pensamentos, sentimentos, emoções, desejos pecaminosos, ó Deus, apesar de sabermos que desonram o Senhor. Mas nós temos esperança porque o Teu Santo Espírito que habita em nós é que nos traz liberdade, é que nos ajuda a vencer esse pecado. E nós agradecemos ao Senhor, Pai. Tua palavra diz que a morte do justo é preciosa aos Teus olhos. O salmista diz, ó Pai, que a morte dos justos é preciosa aos Teus olhos. Assim, nós devemos enfrentar e encarar a nossa morte. Devemos, ó Deus, desejar e partir e estar com o Senhor, como o apóstolo Paulo nos ensina. A morte é necessária, devemos desejar, Senhor, estar com o Senhor e passar pela morte. A morte não deve ser para nós, Senhor, um desastre, Pai, mas tão somente uma libertação desse corpo, porque nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Nos ajuda, Deus, a nos entender, saber quem nós somos e nos ajuda a vencer, Pai, o pecado a cada dia que habita em nós. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Um dia abençoado, queridos. Amanhã, se Jesus não voltar, estamos aqui de novo, tá bom?